E aí, beleza? Estamos em Pasadena, na Califórnia, no ano de 1969, onde essa família procurava a senhora Xuan Sandena, e assim que ela apareceu, mostraram seu filho, que há 3 dias era atormentado por vozes, e a cada dia que passava, ficava cada vez mais forte. Começou quando ele roubou um colar de uma cigana, que até tentaram devolver, mas ela não aceitou. Que assim que viu, percebeu que era algo das trevas, então levaram o garoto para dentro. E ele realmente estava perturbado, sendo seguido por demônios, e a mulher até tentou fazer um exorcismo, mas já era tarde. O demônio já tinha chegado na casa, atacou todo mundo e derrubou o garoto do 2º andar, e poucos segundos depois o chão se abriu e o pequeno Juan foi levado para as profundezas. Só que a senhora Sandena fez uma promessa que um dia iriam se encontrar novamente. Ok, agora em dias atuais conhecemos Christine Brown, uma assistente de empréstimos bancários que sonhava com o cargo de gerente assistente, sendo o 2º cargo mais importante no banco. Só que para isso ela teria que impressionar o seu chefe, que era um babaca, que ainda não preencheu aquela vaga, pois estava para escolher entre ela ou Stu Rubin, um novato que, segundo o chefe, conseguia tomar decisões difíceis. Ela disse ao seu chefe que também era capaz de tomar decisões difíceis, mas a única decisão que ela tinha que tomar agora, nesse momento, era trazer o sanduíche de peru do chefe e do assistente. Christine tinha um namorado, o Dr. Clay Dalton, psicólogo do Instituto do Estado, que além de consertar sua impressora aquela tarde, trouxe a ele uma moeda de 25 centavos de 1929, que ele adorou, pois colecionava moedas antigas. Só que na saída, ela ouviu sua sogra sendo uma cobra peçonhenta, pois queria que seu filho namorasse alguém do nível social dele, e não uma caipira que era apenas uma secretária de banco. Bom, sogra sendo sogra, mas naquela tarde as coisas iriam mudar em sua vida. Ela realmente queria impressionar o seu chefe, mas parece que Stu era mais esperto. Mais uma senhora apareceu em sua mesa, Sylvia Ganush, uma cigana que não estava muito bem de saúde, e sua casa estava sendo tomada pelo banco, pois ela deixou de pagar várias prestações do financiamento. Segundo ela, era aposentada com uma pensão fixa, só que a doença no olho fez ela atrasar os pagamentos. Com isso, Christine foi ver com o gerente o que dava para ser feito, só que o Sr. Jackson explicou que deram a ela 2 prorrogações e mais uma o banco iria bancar todos os juros. E Christine teria que tomar uma decisão difícil com a senhora Ganush, e coitada, estava até passando aperto, roubando todas as balinhas do banco. Então, como Christine queria o cargo de gerente, tomou sua decisão. Disse a senhora Ganush que o banco não poderia dar a ela mais nenhuma prorrogação e ela teria que achar um parente para morar, como sua neta, ou um lar de idosos, pois o banco tomaria sim sua casa. Nesse momento, a senhora Ganush, que era orgulhosa, até implorou, ajoelhando, pedindo por favor para dar mais uma prorrogação. Só que Christine a empurrou e chamou a segurança, e como todo mundo por ali no banco ficou olhando para ela, a senhora Ganush se sentiu humilhada. Os guardas então atiraram para fora, que parecia uma abelha de tão brava que estava com Christine, só que assim que ela saiu, o seu chefe disse que ela tinha tomado uma boa decisão, tanto que deu um contrato para ela revisar e terminar a noite, e que estava no topo da lista para a vaga. Só que assim que ela foi pegar o seu carro aquela noite, viu o carro da senhora Ganush estacionado, e quando ela entrou no carro dela, foi surpreendida por um lenço e depois pela senhora Ganush, que estava no banco de trás do seu carro, repetindo para Christine que ela a humilhou, e ali no carro começou um confronto entre as duas, que em resumo rolou o grampeador na cara da velha, enforcamento, carro em movimento e uma velha possessa de raiva. E depois que Christine acelerou e o carro bateu em outro, a senhora Ganush perdeu a dentadura. Só que mesmo assim a senhora Ganush ainda queria dar uma mordida de gengiva em Christine. Que nojo! Ela ainda saiu na porrada com a velha e derrubou ela do carro, só que a senhora Ganush tava com o trem no corpo. Pegou um bloco de sei lá da onde para quebrar o vidro do carro e tirou Christine para fora. Só que ao invés de atacá-la, tirou um botão da blusa de Christine e lançou no objeto uma maldição, invocando o demônio Lâmia para atormentar Christine, dizendo agora que ela logo iria implorar para ela. Indo embora, Christine ficou meio desacordada, só que depois levantou e chamou a polícia. Seu namorado foi encontrá-la e assim que a polícia fosse falar com ela, nunca mais iria importuná-la. Porém, naquela noite ela sentiu uma presença estranha e parou ao lado de um conselheiro espiritual que queria ler sua sorte
Então entraram no estabelecimento para falar com Ranjas, o vidente que cobrava $60 a sessão, e Christine aceitou. Ele, como vidente, acertou que ela trabalhava no banco e que tinha perdido um botão, porém agora na sua leitura de clarividente, ele tomou um susto com um espírito maligno que apareceu. Segundo o vidente, ela tinha um encosto em seu corpo, pois tinha sido amaldiçoada por alguém. Pois bem, Christine voltou para casa meio preocupado, só que para o seu namorado aquilo era apenas truques de um vidente que gostava de ganhar dinheiro. E naquela noite, depois de fazer um bolo, ela achou uma foto antiga de quando ela foi rainha do porco de 1995. Não ficando muito feliz com isso, e parece que tinha algo na sua casa naquela noite. Só que era apenas o vento batendo o portão, só que ele entrou assustando o seu gatinho, fazendo barulhos na panela e apagando as luzes. Então na sequência ela viu das sombras a presença maligna que a perseguia, que deu nela um soco. Clay foi até a sua casa e achou que a velha tinha ido lá vê-la, só que não foi ninguém, segundo Christine, e parecia que alguma coisa do nada tinha a atacado. Bom, segundo o médico, disse que ela apenas estava passando estresse pós-traumático, então Clay deu a ideia de juntos irem ao chalé no final de semana para relaxar um pouco e quem sabe melhorar essa pressão na cabeça. Então iriam dormir juntos e naquela noite uma mosca entrou no quarto enquanto eles dormiam. E essa mosca pousou no seu rosto e entrou no seu nariz e depois na sua boca, fazendo Christine acordar, e quando deitou novamente, a velha estava do seu lado. E querendo agora incansavelmente mordê-la, e esse encosto aí é meio nojento, pois vomitou vermes na cara de Christine. No entanto, era apenas um pesadelo e acordou assustada novamente, e com isso Clay levou ela para o trabalho. E até descolou um carro emprestado para ela, só que assim que começou a trabalhar, seu colega Stu queria que ela passasse os procedimentos de empréstimo, ou senão ele iria pedir para o seu chefe, então ela começou. Só que viu a mesma mão da senhora Ganush na mesa com aquelas unhas e não conseguiu passar o procedimento, gritando com o Stu para sair de sua mesa. Só que na sequência começou a sangrar pelo nariz e depois vomitar sangue, não aguentando segurar e espirrando tudo no seu chefe, que virou uma lambança só de sangue por ali, e ela teve que sair do banco e Stu aproveitou para pegar o contrato para ele. Christine foi até a casa da senhora Ganush, que o banco queria tomar, e assim que bateu na porta, Yanka Ganush, sua neta, a atendeu, dizendo que conhecia muito bem a garota do banco, que já foi gorda um dia e não era bem-vinda por ali. Só que Christine precisava falar com a senhora Ganush para pedir desculpas e reaver tudo que ela fez. Então Yanka a levou até a senhora Ganush, só que na casa estava vendo uma festa típica de ciganos, pois na verdade a senhora Ganush morreu e Christine, desastrada, caiu bem em cima do caixão dela. E olha, de novo ganhou uma gengivada da senhora Ganush. Impressionante. Christine foi falar com o vidente novamente, e ele disse que ela estava sendo perseguida pelo Lamia, o demônio bode negro, que atormentava suas vítimas em 3 dias, atraído pelo objeto amaldiçoado, e no caso dela, o botão, e ela não poderia queimá-lo nem destruí-lo, pois o botão continuaria sendo dela. O Lamia viria buscá-la do mesmo jeito no final dos 3 dias, e talvez um dos procedimentos que daria certo seria ela sacrificar um animal, e talvez isso apaziguasse o demônio. Mas ela só iria saber se tentasse, levando o livro de rituais para casa, só que o Lamia estava atormentando ela naquela tarde, aparecendo na sombra maligna para ela, que ficou com tanto medo que se trancou no quarto, tentando ligar para o seu namorado, mas não tinha jeito. O demônio era ardiloso, esgotou a bateria do seu celular e deu nela vários sustos, e depois fez ela do peão da casa própria, a levantando no alto e a girando várias vezes e depois jogando no seu guarda-roupa. Aí Christine percebeu que ela teria que realmente fazer o sacrifício de um animal, e coitado do bichano dela, que teve que pagar o pato, e ela ainda o enterrou no quintal de casa. Que pra mim o Lamia já podia levar ela nesse momento, só que Clay apareceu, achando estranho ela estar no quintal e com uma blusa com uma mancha de sangue, só que hoje era o dia do jantar e que ela iria conhecer os pais de Clay, e como achou que o ritual deu certo, estava animada para conhecer a família dele, colocando um vestido bonito, ficando bem elegante para aquela noite. E assim que chegou na casa dos pais de Clay, com um bolo, mesmo com os olhares de julgamento da senhora Dalton, ela se mostrou humilde e sincera. Na mesa, quando perguntaram sobre seu emprego, ela disse que poderia ganhar uma promoção com um contrato que ela mesma fez, e que não sabia se sua mãe estava orgulhosa ou não, pois fazia muito tempo que não a conversavam, desde que o
pai dela morreu e a mãe de Christine se entregou para o alcoolismo. E com essa sinceridade até ganhou uns pontinhos com a senhora Dalton e na sequência iriam provar o bolo que ela fez. E todos estavam achando uma delícia, só que Christine começou a ouvir vozes e também um olho apareceu no seu bolo. Ela no desespero furou o olho que o sangue parecia ser a cobertura do bolo e na sequência não ouvia nada, pois o encosto atormentava seus ouvidos. Até que não aguentou e começou a gritar com uma porta, tacando uma taça nela e sabia que teria que ir embora. A mãe de Clay disse para ele deixar a garota, pois era uma garota doente e perturbada. Christine então foi desesperada falar com o vidente, dizendo que o gatinho não serviu. E segundo Hans, ela estava lidando com algo extremamente poderoso e teria uma pessoa que poderia resolver. Uma mulher que falariam, só que o preço dela era alto e precisaria levantar $10.000 para o dia seguinte. Então ela foi falar com seu chefe, perguntando se ela poderia receber um adiantamento da função de assistente de gerente, só que o seu chefe disse que o contrato foi cancelado e a empresa fechou com outro banco. Então a função para o cargo dela foi adiado e com os recentes acontecimentos daria-se tal cargo para o Stu. O jeito então foi ela tentar levantar a grana vendendo algumas coisas que tinha em casa, só que no porão de novo a senhora Ganush apareceu para ela, enfiando o pulso e quase o braço inteiro dentro da boca dela, só que mesmo sendo uma visão, Christine fez cair uma bigorna na cabeça e parece que isso resolveu por enquanto. E aí, vai encarar? Mas ok, suas coisas deram apenas $3.800 e aquilo não era o suficiente, e ao chegar em casa se acabou no sorvete e chorando. Porém, seu namorado pagou o valor que ela precisava para o vidente e queria ajudar muito sua namorada, mesmo não acreditando nesse lance. Então Christine foi até a vidente e ela era Shandana, a mesma que perdeu a alma do garoto para o Lamia e que por todos esses anos torcia pela oportunidade de se redimir da perda dele. E faria isso com Christine agora para destruir essa besta de uma vez por todas. Então na mesa eles teriam mais um integrante, um bode que segundo Sandena era para o bem de Christine. Iria invocar o demônio no corpo dela e depois jogar lâmina dentro daquele bode. E o criado de Sandena, Milos, mataria o bode com um facão. Assim o ritual começou e vários outros espíritos apareceram e não eram esses que o vidente queria. Só que aí finalmente Lâmia chegou na casa com barulhos estridentes e na sequência entrou na clarividente. Ele disse através da boca dela que não via a hora de devorar a alma de Christine Brawl, porém para dar certo o plano ela tinha que encostar a mão da vidente no bode. Então esperou a oportunidade certa e conseguiu, e Lâmia ficou irritado por ter sido enganada, só que Milos precisava mesmo era de um ó, pois errou a faca usada. E o bode mordeu sua mão e agora ele estava com o demônio bode negro no corpo e não deixou Christine sair de casa, dizendo a ela que não queria aquele gato que ela ofereceu, vomitando o bichano novamente para ela, só que Sandena acordou e com seus poderes de exorcismo conseguiu tirar o demônio do corpo de Milos e Lâmia foi embora. Só que a clarividente começou a passar mal e morreu ali mesmo na casa e Christine ficou sem entender se deu certo ou não. Mas Han explicou a ela que o demônio não foi derrotado, ele apenas foi embora e no dia seguinte viria à procura do dono do objeto amaldiçoado. Ao menos que Christine não seja mais a dona, e o plano então era agora ela dar o botão para alguém. E Hans colocou o botão em um envelope e disse para ela presentear alguém e ficou com aquele envelope na mão. E na volta Clay acabou dando uma freada brusca para não atropelar um velhote e na saída ela achou que tinha perdido o envelope, mas achou na bagunça de papéis do seu namorado. E na lanchonete, Christine agora ficou cogitando para quem ela daria seu botão. Ok, ali ela ficou tentada em dar para a garçonete, mas viu um velho que parecia não ter mais muito tempo de vida. Só que como viu que ele estava feliz com sua esposa, voltou atrás e tomou a decisão que daria para o seu colega de trabalho, o Stu, já que ele roubou o contrato e fez ela perder a promoção, chantageando e ameaçando ele para contar ao seu chefe. Porém, assim que ele chegou, não deu o botão também e foi com dó e pena daquele idiota e mandou ir embora. Porém, ela leu o obituário do jornal e viu a senhora Ganush e teve uma ideia, perguntando para o vidente se era possível dar para alguém que estava morto, e ele respondeu que sim, já que era normal os ciganos darem presentes àqueles que morrem, e como a alma dela não morria nunca, ela poderia sim receber aquilo como presente. O problema é que ela teria que dar pessoalmente, mas para Christine isso não era um problema, pois ela foi até o cemitério, ainda sendo perseguido pela maldição do encosto, só que ao chegar lá desenterrou a velha. Abriu o caixão e por incrível que pareça, a velha mesmo morta ainda conseguia
brigar com Christine e ainda puxou o seu cabelo. Mas ela abriu a boca da velha e deu de forma formal o seu botão a Sylvia Ganush, enfiando o envelope dentro da boca da velha, e eu nunca tinha visto um encosto tão poderoso, pois ela ainda quase fez Christine se afogar no túmulo, mas conseguiu sair. No dia seguinte ela estava muito feliz, pois recebeu a ligação do seu chefe, que descobriu que Stu tinha roubado a pasta dela e tentou fazer o negócio. Então o babaca tinha sido demitido e na segunda-feira o cargo de assistente de gerente estava esperando por ela. Bom, a viagem de final de semana seria ainda mais feliz e ali na estação ela ainda comprou um casaco muito especial para comemorar. Só que assim que ela viu seu namorado, disse que aprendeu a lição, que na verdade ela foi culpada, pois poderia sim ter dado um prazo maior para a cigana, e que trocou de casaco, pois esse era mais bonito e especial. Só que nesse momento Clay tirou um envelope do seu bolso e dentro tinha o botão. Então o que ela deu para a senhora Ganush foi uma moeda, ficando assustada e dando passos para trás, tropeçando e caindo nos trilhos. Aí o Lame aproveitou e veio buscá-la, e Clay viu sua namorada indo diretamente para o inferno. Terminando assim Arraste-me para o Inferno, um dos clássicos filmes de terror lá de 2009, e eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis!